Bom, então eu sou o primeiro brasileiro licenciado pelo Instituto de Pesquisa em Resistência Mental dos Estados Unidos. Eu me licenciei por eles em 2018. Ao lado do meu mini currículo aqui, vocês podem ver algumas fotos de eu colaborando com o pessoal do Instituto lá em Singapura, na Ásia, que é o Edgar Tan. Isso foi uma apresentação de uma ferramenta 360. O que eu fui fazer em Singapura? Eu fui expatriado pela minha empresa, eu fui chefe regional de operações de duas das maiores empresas de seguros e resseguros do mundo, uma suíça chamada Swiss Re e uma outra francesa chamada AXA, né? Então, cheguei no Brasil no começo desse ano e eu decidi trabalhar com essa parte de resistência mental, que eu acho muito interessante. Minha formação, na verdade, é em engenharia. Eu me licenciei por esse instituto em 2018 e atualmente eu estou cursando uma pós-graduação em psicologia do esporte, porque tem tudo a ver. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Essas são as minhas credenciais. Eu gostaria de começar com uma frase de um educador. É John Cato Holt. Ele é um educador americano e ele diz o seguinte: o aprendizado não é um produto do ensino. O aprendizado é um produto da atividade dos aprendizes. Basicamente dizendo que saber não é o mesmo que fazer. Eu acho muito poderoso isso. Nós aprendemos de fato quando nós colocamos em ação. Hoje vocês vão receber algumas ferramentas em resistência mental, algumas estratégias, e é fundamental que vocês passem a aplicar essas estratégias no dia a dia de vocês, para que vocês consigam ter a experiência com essas ferramentas, de forma que vocês possam desenvolver a força da mente de cada um de vocês. Esse é o propósito principal dessa frase, bem como também o propósito desse seminário de hoje. O que é que resistência mental tem a ver com ansiedade e desempenho acadêmico? O gráfico da esquerda aqui, que está em vermelho, ele está mostrando que altos níveis de resistência mental estão associados com um menor nível de estresse percebido. Quer dizer que quando o nível de estresse percebido ele é menor, você está mais no controle das suas emoções, da situação, e, portanto, o seu nível de ansiedade ele não está em um nível que vai prejudicar a sua performance, ou prejudicar a sua concentração, por exemplo, ou que vai te deixar paralisado diante de uma situação imprevista, diante de uma prova, ou diante de um teste que você precisa fazer, de um trabalho em grupo, ou apresentação de um trabalho para uma sala, ou apresentação de um seminário, seja ele online ou seja ele presencial. Então, quando nós estamos falando em nível de estresse percebido, nós queremos dizer que se nós fortalecemos a nossa mente, nós vamos estar mais fortes para passar por situações mais estressantes. Porque uma vida sem estresse é uma vida sem desafios, meio que sem propósito, porque as coisas que são importantes para nós são as coisas pelas quais nós nos estressamos. Então existe uma beleza no estresse, se a gente for pensar. Ele só não pode ser no nível que ele sai do controle de forma que prejudique a nossa saúde. No nosso corpo ele tem um nível de estresse que é ideal, cada um de nós temos um ponto ótimo de estresse que nos leva ao melhor desempenho. Quando a gente olha para o gráfico azulzinho aqui, ele está mostrando o seguinte, que estudantes que são altos níveis de resistência mental estão associados a melhores notas acadêmicas. Você está desenvolvendo habilidades que não serão automatizadas? Mas, Rodrigo, o que isso tem a ver com o tema de hoje? De acordo com esse artigo, eles identificaram duas habilidades que são muito difíceis de serem automatizadas. É a questão das emoções, o gerenciamento das emoções, o equilíbrio das emoções. Uma outra habilidade seria a habilidade de contextualizar. Portanto, a nossa habilidade de poder separar a informação que é relevante da informação que não é relevante, e não somente isso, mas também fazer as conexões necessárias para que isso aconteça, vai ser cada vez mais importante. Porque a capacidade de tomar decisões assertivas vai ser fundamentada na contextualização. Por que a questão das emoções é tão importante? O foco está no eu. As empresas estão cada vez mais tentando entender o indivíduo do que vender para o coletivo, baseado nos valores,
nas crenças, nos princípios, naquilo que é importante para aquela pessoa. Quando nós olhamos as relações do trabalho, é muito forte também, porque estamos falando da questão de inteligência emocional, de questões de empatia, de trabalho em grupo, desenvolver a atratividade pela equipe e desenvolver também a atratividade pelo trabalho, de forma que essas duas coisas possam cooperar para a produtividade, não somente individual, mas a produtividade em equipe. A pessoa que sabe controlar as emoções em prol de uma equipe, essa pessoa vai ser cada vez mais valorizada. Essas habilidades, elas são de extrema importância. E elas têm muita relevância nesse momento de estudo que vocês estão agora, porque o quanto antes vocês desenvolverem essas habilidades, menos vocês vão sofrer lá no futuro. A mente de vocês, ela ainda é uma mente flexível, que se adapta com mais facilidade. São elementos da ciência, da psicologia, que demonstram que quanto antes habilidades mentais forem adquiridas, mais fácil é de desenvolver e mais fácil de manter também. Concentração é uma coisa que você começa a usar a partir do momento que você passa a pensar de forma racional. Então você começa a se lembrar de coisas, você começa a fazer conexão entre elementos diferentes. Bom, quais são os elementos que estão contidos dentro de emoções? Manter a calma no nível que é ideal para uma determinada situação que você vai viver, que você vai passar. A outra questão é confiar. Se você está se sentindo ansioso demais, pode ser que você pare de acreditar em você mesmo e nas suas habilidades. A outra questão é a questão de lidar com as adversidades. Como é que você persevera? E a outra questão que vem junto com as emoções é a habilidade de socializar, ter a habilidade de ajudar os outros e de receber a ajuda deles. Quando a gente olha para a questão do contexto, procuramos fazer sentido das coisas. Não somente coletamos informações, como coletamos informações certas. E a questão do foco, existem dois princípios relacionados à concentração dentro da psicologia do esporte, da performance. Atenção é você direcionar o seu foco para um determinado assunto, para um determinado objeto, é você sustentar a sua concentração naquele foco. E aí é muito importante a gente aprender não simplesmente a sustentar o foco, mas também a ignorar distrações. Quando a gente olha isso dentro do contexto da resistência mental, do que é que nós estamos falando? Que são as 5 principais habilidades mentais. A compostura é a habilidade de você se manter calmo. A questão da concentração é você focar naquilo que realmente importa, ignorando distrações. A questão da confiança é confiar em você mesmo e nas suas habilidades. Confrontar, superar eventos adversos. E a outra questão que nós vimos que é socializar, que é uma habilidade, uma das principais, que é a questão da coesão. Nós vemos que a questão das emoções e de contextualizar como esses dois elementos eles estão intimamente relacionados com a questão da resistência mental. Nós estamos vivendo um momento de ansiedade, que é possível transformar essas ansiedades em ações possíveis e positivas. A ansiedade, ela é uma preocupação que toma uma proporção extrapolada. Então é muito importante nós darmos um direcionamento para essas ansiedades. De que forma a gente pode fazer isso? É uma listinha. Eu escrevo qual que é a minha preocupação, se essa preocupação está no meu controle ou não. Eu estabeleço uma ação positiva e possível, coloco também qual o resultado da ação que eu espero. Então, essa é a primeira estratégia que você está recebendo para você conseguir baixar o seu nível de ansiedade. A próxima estratégia de fortalecer o foco. Existe um aplicativo que ele bloqueia sites que podem ser distrações para vocês. Ainda falando em estratégias digitais para fortalecer a concentração, para o celular também tem um aplicativo muito bacaninha chamado Forest. Essa estratégia aqui, ela não é digital, ok? Mas ela é uma estratégia também de concentração. Você pode ir num lugar movimentado e você vai procurar um objeto inanimado e você vai olhar fixamente para esse objeto pelo tempo que você conseguir. E a ideia é você começar devagar, porque pequenos progressos levam a um progresso maior. Estamos chegando ao fim do seminário online. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que o que nós estamos vendo aqui nesse seminário online, ele é um pouquinho do que é
a resistência mental. Existe uma capacitação que está sendo dada aqui no Brasil, uma duração bem curtinha, que são de 10 horas, são 5 encontros de 2 horas. Esse, então, foi pouquinho, né, do que vocês viram sobre resistência mental, essa plataforma, né, de desenvolvimento de habilidades mentais que está disponível aqui no Brasil e como ela se relaciona com praticamente tudo aquilo, né, que envolve as nossas emoções, a nossa concentração e, claro, que afeta o nosso físico também. Existe uma capacitação que está disponível para todos aqueles que queiram conhecer mais. Para quem é estudante, tem um diferencial, porque nós agora conseguimos trabalhar no esquema estudante paga meia. Então, para quem tem interesse em conhecer mais, existe um site que está disponível para os estudantes. Então, é www.resistenciamental.com.br/estudante-paga-meia. Nessa modalidade paga meia, então, o valor que é de R$ 748, ele cai, né, podendo parcelar até 12 vezes de R$ 34,02. E uma iniciativa da Resistência Mental Consultoria para que os estudantes eles possam ser beneficiados com essas técnicas o quanto antes, de forma que possam passar com mais tranquilidade os momentos futuros, né, da vida profissional. Essa fase de estudante aí, ela é difícil, mas coisas mais desafiadoras estão por vir. E quanto antes você desenvolver essas habilidades mentais, melhor. Estou disponível para tirar dúvidas, esclarecer também alguns questionamentos que vocês possam ter. E eu gostaria de agradecer demais a participação de todos vocês. Espero que esse seminário possa ter contribuído para trazer alguma luz para vocês sobre como lidar, né, com essas situações de estresse e de pressão, ainda mais no meio dessa pandemia. Sim, agora só vamos aguardar o próximo. Opa! Maravilha! Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Fico então com o compromisso de encaminhar informações sobre o certificado para vocês. Um abraço.